Nesse dia, Pai, que o Senhor nos chamou para pregar a sua palavra, Senhor. Louvado seja Deus. Vamos ler a palavra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ah, Senhor da glória, como o Senhor tem manifestado as suas bênçãos. Louvado seja Deus. Apocalipse, capítulo 4. Louvado seja Deus. Vou deixar aqui uma palavra para a glória de Deus nesse dia de hoje. A visão do trono da majestade divina e os 24 anciões e os 4 animais. Depois dessas coisas olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz, que como de trombeta, ouvia falar comigo, e disse-me: sobe aqui, e mostrar-te-ei as coisas depois dessas que devem acontecer. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. E o que estava sentado era na aparência semelhante à pedra de jaspe, e a sardônica e o arco celeste estava ao redor do trono, e era semelhante à esmeralda. E ao redor do trono havia 24 tronos. Havia quantos tronos? 24. E vi assentados sobre os tronos 24 anciãos, vestidos de vestes brancas, e tinham sobre a cabeça coroas de ouro. E do trono saíam relâmpagos e trovões, e vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, a quais são 7 Espíritos de Deus. 7 Espíritos de Deus. E havia diante do trono um como mar de vidro, semelhante ao cristal. E no meio do trono e ao redor do trono 4 animais, cheios de olhos por diante e por detrás. E o primeiro animal era semelhante a um leão, e o segundo animal semelhante a um bezerro. E tinha o terceiro animal com o rosto como de um homem. E o quarto animal era semelhante a uma águia voando. E os 4 animais tinham cada um, respectivamente, 6 asas. E ao redor, por dentro, estavam cheios de olhos. E não descansavam nem de dia nem de noite. Santo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso, que
ao que estava sentado sobre o trono e ao que vive para todo sempre. Os 24 anciãos prostravam-se diante dos que estavam assentados sobre o trono e adoravam o que vive para sempre, e lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: digno é o Senhor de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade são e foram criados. Quem era digno de receber honra e poder era Deus. Então João, ele teve uma visão do trono da majestade divina. João, ele teve uma visão do Senhor. Sabe quem estava com esses 24 anciãos? O nosso Senhor Jesus. João, ele foi arrebatado aos céus e assentado sobre o trono. E o que estava sentado de aparência era semelhante à pedra de jaspe e um arco celeste que estava ao redor do trono, que era semelhante à esmeralda. E o que me chama a atenção é que havia 24 tronos, e assentados estavam os 24 anciãos, todos vestidos de branco. Por quê? Porque esses anciãos eram aqueles, aleluia, que quando estavam na terra, eles, aleluia, davam, aleluia, bom testemunho. Eles eram anciãos que tinham uma palavra. Eles eram anciãos aqui nesta terra. Que eram como anjos. E sobre a cabeça deles havia a coroa de ouro. Sabe o que Deus me chama a atenção nesta tarde? É que se nós queremos herdar a coroa de ouro, se nós queremos ser, aleluia, respeitado por Deus, nós temos que neste tempo dar bons testemunhos. Nós temos, aleluia, que ser como esses 24 anciãos. Louvado seja Deus. E do trono de cada ancião saía relâmpagos, trovões e vozes. E ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. Você imagina o Espírito de Deus contemplando esses 24 anciãos. E eles eram como um cristal. E sobre eles haviam animais com olhos, por diante e por detrás, guardando. Louvado seja Deus. Então o que você quer dizer? Eu quero dizer nesta tarde que o Senhor Jesus Cristo, Ele vai, aleluia, preparar um trono para aquele que for fiel ao Senhor nesta vida. Aqueles que passam dos 70, dos 80 anos, que vão ser anciãos, que passam dos 85,
esses o Senhor vai preparar um trono. Esse o Senhor vai preparar a bênção. Mas para a gente poder dar a bênção do Senhor, nós temos, aleluia, que guardar a palavra do Senhor. Então, nesta tarde, aleluia, quando eu estava aqui orando, eu vi, aleluia, cavalos descendo sobre a terra, mas não era ainda os cavalos do Senhor, mas eram cavalos para atormentar os moradores da terra. E eu via bombas e bombas, terremotos, e eu vi, aleluia, confusões e mortes, porque esses cavalos vieram da profundeza do inferno para incomodar os habitantes da terra, para que esses 24 anciãos que já estão preparados com seu trono para se assentar junto ao Senhor, não se assentasse lá. Neste dia de hoje, o Senhor, Ele diz: eu já tenho um lugar para você. Mas tudo vai depender das tuas atitudes nesta terra. Tudo vai depender da atitude do homem e da mulher neste tempo. E o que me chama a atenção é que em volta desses tronos e no meio do trono, ao redor do trono, haviam 4 animais. E esses animais, aleluia, eles não descansavam nem de dia nem de noite. Imagina que eles diziam: Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que era e o que é de vir. E por que são esses 4 animais? Imagina, irmãos, animal não fala. Você já viu cachorro, leão falar? Você já viu águia falar? Não, só o papagaio. Mas o Senhor aqui diz que na visão que João ele teve, quando a porta aberta do céu se abriu e ele contemplou aqueles 24 anciãos com a coroa de ouro, aqueles animais estavam ao redor e os 24 anciãos se prostravam diante do Senhor e o adoravam e diziam: digno é o Senhor de receber toda a glória, toda a honra, todo o poder. E eu acredito que se eles eram anciãos, é porque eles erraram muito quando eram jovens. Eles, em outro tempo, eles erraram muito, mas eles se arrependeram dos seus pecados. Eles se arrependeram das maneiras como eles estavam. E o Senhor, aleluia, porque o Senhor, Ele ama aquele que verdadeiramente se arrepende dos seus pecados
e se volta a Deus. O Senhor, Ele ama aquele que se arrepende, porque a Bíblia diz que quando o Senhor Jesus, Ele estava pendurado lá na cruz, e havia 2 ladrões, aleluia, um à direita e um à esquerda diante do Senhor, e eles falaram: Senhor, quando o Senhor chegar lá nos céus, não esqueça de mim, porque eles haviam se arrependido dos seus pecados. E eu creio que eles serão um dos anciãos que estarão ao lado, aleluia, um do outro, dizendo: Santo, Santo é o Senhor, digno de receber toda a honra, toda a glória, toda a exaltação, aleluia. Mas sabe por quê? Porque eles se arrependeram das suas maldades, eles se voltaram a Deus, largaram as más obras, largaram aquilo que desagrada a Deus, pararam de fazer, de falar aquilo que Deus não quer que eles fazem, e eles resolveram ter uma nova vida com Deus. E naquele grande dia o Senhor preparou uma coroa de ouro para a cabeça deles. Olha que honra! Você está sendo um dos 24 anciãos e está adorando a Deus na beleza da sua santidade. Mas quando eu estava aqui, o Senhor me mostrou os cavalos vindo do inferno e dizendo: eu vou levar esta mulher para o inferno, eu vou levar ela para um lugar de escuridão, aonde é frio, aonde ela vai gritar, aonde ela vai, aleluia, ela vai sofrer. Mas, aleluia, meu Deus, mas o Senhor não quer isso para a tua vida. Ele não quer te dar um lugar de escuridão, Ele quer te dar um lugar, Ele quer abrir a porta do céu para você, aonde estarão todos de vestes brancas, como de jaspe, estarão todos, aleluia, como a luz do sol. Ele quer, aleluia, te dar um lugar de majestade, de honra. Ele não quer te dar um lugar no inferno, Ele não quer que você desça a profundeza do inferno, mas Ele quer que você suba para os céus, para estar ao lado dos 24 anciãos que estarão assentados diante do trono do Senhor. Ele não quer que nós estejamos no inferno. Para isso eu tenho que me controlar as minhas fraquezas, aonde eu sou fraca, aonde eu estou pecando, aonde eu estou errando. Eu preciso me policiar, eu preciso parar. Se eu vivo uma vida de desejar o mal para o próximo, se eu vivo uma vida, aleluia, de maldade, se eu vivo uma vida de ruindade, eu não vou alcançar a coroa que Deus está preparando para os 24 anciãos que morarão com Cristo, andarão de vestes brancas, com as suas coroas, com os seus cabelos brancos como a neve, e dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Eu não estarei. Se a minha atitude não mudar, se eu não me voltar a Deus,
abandonar as más obras, largar aquilo que Deus não gosta, que Deus desaprova. Porque esses cavalos vieram do inferno para atormentar as pessoas, para desencaminhar os nossos filhos, as adolescentes, para mandar as pessoas para as drogas, para os vícios, para matar, para roubar. Esses que vieram lá do inferno não são o que Deus disse. Sabe o que Deus me fala hoje, pastor? O espírito do engano, o cavalo, aleluia, porque existe 2 cavalos. Vai ter o cavalo do Senhor, mas vai ter o cavalo do inferno. E esse é o espírito do engano que está enganando os habitantes da terra. Está entrando o espírito do engano, e da boca de muita gente está saindo o espírito da mentira, que é o espírito do engano. E esses que vieram da profundeza do inferno é para quê? Para enganar, para dizer: olha, tudo tá legal, é assim mesmo, continua aí, faz dessa maneira. Aí no grande dia a pessoa morre. Aí quando o corpo sai da alma, a pessoa se vê dentro de um lugar escuro, aleluia, está lá dormindo. Aí no grande dia, quando tocar as trombetas, aleluia, a pessoa vai pensar que vai para o céu, e não vai. Por quê? Porque o Senhor vai cobrar todas as nossas atitudes aqui na terra. Apocalipse capítulo 15 diz: e vi outro grande e admirável sinal no céu, 7 anjos que tinham as 7 últimas pragas, porque nelas é consumida a ira de Deus. E vi como um mar de vidro misturado com fogo, e também saíram vitoriosos da besta, e da imagem do seu sinal, e do número do seu nome, que estavam junto do mar, e tinham a harpa de Deus, e cantavam, servos de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus poderoso, justo e verdadeiro, são os teus caminhos, ó Rei dos santos. Quem te não temerá, ó Senhor? Porque só tu és santo. Por isso, quem te temerá, ó Senhor? E depois olhei, e eis que o templo do tabernáculo do testemunho se abriu no céu, e os 7 anjos que tinham as 7 pragas saíram do templo, vestidos de linho, e os 4 animais deu aos 7 anjos 7 salvas de ouro, cheio de ira de Deus, que vive para todo sempre. E o templo encheu-se com a fumaça da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia entrar no templo até que consumisse. Meu Deus. Então, hoje, o Senhor, Ele está falando conosco das taças. Aleluia. Ele está falando conosco. Aleluia. Que o inimigo, ele foi amarrado por 1000 anos. Mas existem coisas que vêm atormentar os moradores da terra.
Aleluia. Ainda em Apocalipse capítulo 20 diz: e vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se o outro livro, que é o da vida e o dos mortos, e foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram aos mortos que nele havia, e foram julgados cada um segundo a sua obra. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. E esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então hoje, Senhor, nós precisamos buscar a nossa salvação, para nós não irmos para o lago de fogo, aonde serão julgadas as nossas atitudes diante de Deus. Mas nós vamos orar, vigiar, para que a gente possa herdar a presença de Deus. E eu não tenho medo de processo, eu não tenho medo de falsas testemunhas, de pessoas mentirosas falar contra este livro que é a Bíblia. Por quê? Porque está escrito aqui, não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus. Amém, pastor? Ora aqui.